seja apresentado no plenário a próxima testemunha arrolada pela acusação. No meu relatório consta aqui Atanagildo. Presente no plenário o cidadão, nome completo do senhor? Atanagildo de Deus Matos. Muito bem. Senhor Atanagildo, o senhor é brasileiro, casado, solteiro? Brasileiro, paraense, divorciado, união estável. Muito bem. Atualmente é união estável? União estável. Muito bem. Profissão do senhor? Agricultor. Muito bem. Nome do pai do senhor? Francisco Teixeira de Matos. Nome da mãe? Maria de Deus Matos. Dia, mês e ano que o senhor nasceu? 29 de março de 1950. Muito bem. Endereço do senhor? É Rua São Luís, 155, Marabá, Pará. Marabá. Qual é o bairro lá? Belo Horizonte. Belo Horizonte, Marabá, Pará, né? Portador da cédula de identidade número 246-1422, segunda via, expedida em 31 de março de 2014, a qual for apresentada em juízo, em seguida lhe será devolvida. Senhor Atanagildo, o senhor foi rolado nesse processo pelo órgão do Ministério Público, uma ação penal que tramita aqui, agora há alguns meses, aqui na primeira vara do júri da capital, em que tem como vítimas Manuel da Costa, José da Costa, Ezequiel da Costa, José Oliveira da Silva e Francisco Oliveira da Silva. Pergunta-se, o senhor tem relação de parentesco com quaisquer destas vítimas? Não. Conhecia as vítimas? Não conhecia. Não conhecia as vítimas? Só depois da ocorrência do fato? O senhor não conheceu elas em vida? Não. Não tinha, portanto, então, nenhuma relação, nem amizade, nem inimizade com as vítimas? Não. Muito bem. Consta no dia de hoje, estão sendo julgados no dia de hoje, aqui o acusado aqui presente, Marlon Pide, presente, e 2 ausentes, João Pide e Lourival da Rocha. Eu pergunto ao senhor, o senhor conhece algum desses acusados? Não, só de nome. Só de nome? Nunca me encontrei com eles. Muito bem, então não tem relação nem de amizade, nem de inimizade também com os acusados? Não. É isso? É isso. Muito bem, então em face dessas suas afirmações, o senhor fica ciente que nesta qualidade, na qualidade de testemunha enrolada, o senhor deve dizer a verdade, tá certo? Ok. Do que sabe e tem conhecimento. O senhor não poderá mentir. Se o senhor mentir no plenário do júri, o senhor poderá ser processado e punido pelo crime do falso testemunho, tá certo? Ok. O senhor promete então dizer a verdade? Prometo. Muito bem. Testemunha investido compromissado é responder. Consta aqui no meu relatório, senhor Atanagildo, pelo menos o que consta no relatório, dá a impressão que o senhor não prestou declarações nem na polícia e nem na justiça. Não. Seria esta, então, a primeira vez que o senhor presta declarações acerca deste fato delitoso? Sim. É isso? Muito bem. Então, nos termos legais, 212, parágrafo 1 do CPP, passa a palavra às partes pela ordem ao Ministério Público, doutor Rui Barbosa, e a assistência tem a palavra. Obrigado, excelência. Senhor Atanagildo de Matos, bom dia. Bom dia. Na época que ocorreu este fato, em datas de 27 de setembro de 1985, o senhor residia onde? Marabá. Na cidade de Marabá? Na cidade de Marabá. O senhor conhecia esta área onde fica localizada a Fazenda Califórnia 3? Conhecia. O senhor conhecia a área onde fica localizada a Fazenda Maravilha? Eu conhecia. Eu já tinha passado lá. O senhor sabe a quem pertencia a Fazenda Maravilha? Na época, dizia que era do senhor Marlon. E a Fazenda Princesa? Que a Princesa... Não, a Fazenda Maravilha que fica em frente da Fazenda Princesa. Porque eu tenho conhecimento do fato, porque quando eu fazia um curso, na época, lá numa comunidade que tem próximo da Fazenda Princesa, eu e mais 2 companheiros ministrando um curso sobre alimentação alternativa, aproveitamento de alimentos. Aí, nessa mesma data. Sim. A Fazenda Maravilha fica do lado de Marabá? Na margem do rio Tracaiúna, do lado de Marabá? Na margem direita do rio Tracaiúnas. Itacaiúnas, a Fazenda Maravilha. Sim. E a Califórnia? Lado esquerdo. Lado esquerdo. Isso. Muito bem, prossiga. Então o senhor estava ministrando o curso? Isso. Curso de alimentação alternativa com a comunidade. Eu tinha ido por lá num acordo que nós tínhamos com o GETAT e o governo do estado, na época da Secretaria de Agricultura, que fazia para as comunidades rurais orientações para aproveitamento de alimentos. Muito bem, estando lá, o senhor estava na área da Fazenda Princesa ou da Fazenda... Numa comunidade conhecida como Deus Quer.
Não pertencia, não ficava localizada na área de nenhuma dessas fazendas? Não. Ficava próximo de alguma delas? Ou de ambas? Próximo, mais ou menos, talvez 8 a 10 quilômetros. Mas de qual delas? Da fazenda? Da Fazenda Princesa. Da Fazenda Princesa. Muito bem, estando lá, o que foi que o senhor assistiu ou ouviu? Nós estávamos na reunião quando chegou um cidadão conhecido pelo apelido de Baiano. Baiano. E nós estávamos reunidos mais ou menos com umas 25 pessoas, e ele anunciou que tinha visto um fato e que ele estava assustado, e relatou o que tinha acontecido, que ele estava pedindo socorro. O que foi que ele relatou lá? Ele disse que havia uma espécie das pessoas que tinham sido chamadas para ir para a sede da Fazenda Princesa. Sim. E que essas pessoas haviam sido mortas. Ele não sabia precisar quantas, mas ele chegou a dizer que era acima de 5 pessoas. Sim. E que ele estava assustado que ele conseguiu escapar, porque as pessoas que iam chamar os agricultores que moravam numa área que ficava próximo da Fazenda Princesa, havia uma pessoa que ia chamar para eles irem para lá acertar as contas, e essas pessoas não voltaram. E aí nós estávamos fazendo o treinamento, saiu 2 companheiros nossos, que um já é falecido e o outro que eu não lembro do nome, que foram lá para verificar se de fato tinha ocorrido alguma coisa. Foram até a sede da Fazenda Princesa. Mas lá na sede da fazenda eles não chegaram a entrar, eles só ficaram olhando assim nas proximidades e voltaram dizendo que realmente havia muito vestígio, muitas coisas assim, de alguma coisa. Disseram quais eram os vestígios que observaram? Eles disseram que os vestígios eram como se tivesse um arraste, como se tivesse feito alguma coisa estranha, que não normal. Eles voltaram e nós que estávamos lá no treinamento, no carro do Getati, já tinham mandado também uma pessoa para Marabá para anunciar, e naquele tempo muito difícil, 30 anos atrás, era tudo estrada de ramal, e ficamos esperando quando terminasse a reunião para nós irmos para Marabá. Aí viemos para Marabá e já havia sido feito as denúncias na polícia, e eu, com mais o outro companheiro, também fomos na delegacia para contar acompanhar assim as pessoas, sem fazer depoimento com o delegado. Sim. Aí quando foi no dia seguinte, coisa assim, eu fui junto na delegação, que foi juntar os corpos. Você acompanhou a diligência? Eu acompanhei, eu fui junto com os policiais civis e militares. E eu e mais uma jornalista, que fez inclusive umas fotos. Aí eu desci pela ferrovia, pela estrada que dá acesso à ferrovia, e fomos até onde tem essa Fazenda Maravilha. Lá nessa Fazenda Maravilha, nós fomos procurar os corpos, que havia notícia que estavam na água. Sim. Aí chegamos lá, eu que fui remando, tem inclusive foto que eu que fui remando na canoa levando os policiais para chegar até onde estavam os corpos. Aí de lá eles fizeram a remoção, os corpos estavam amarrados por uma corda, e era muito difícil porque estava preso embaixo d'água. Um dos policiais teve que descer na água, cortar a corda para flutuar os corpos, e viemos puxando para a beira do rio. Encostamos nas proximidades da Fazenda Maravilha, para eles tirarem a peia que estava peiada e botar nos caixões. Eles estavam peiados? Estavam peiados. As cordas amarradas no corpo? Isso. Muito difícil de tirar, porque estava muito em decomposição, muito inchado, e as cordas estavam tudo... Essas cordas estavam amarradas no fundo, ou tinha algum tipo de elas estavam de peso segurando os corpos embaixo? Estava num peso muito forte, quando ele cortou, boiou. Pois é, mas as cordas amarradas no fundo, ou tinha alguma pedra amarrando essa corda e segurando? O guarda, o policial que desceu... Sim. Ele disse que estava amarrado numa pedra. Amarrado numa pedra. Eu fiquei na canoa porque eu que tomava conta do remo para a água não descer com a canoa. Sim. Quantos corpos foram resgatados nesse dia? Foram 5. 5 corpos resgatados desse local? Isso. Este local, onde estavam esses corpos, pertence à Fazenda Califórnia, essa área?
Eles estavam em frente, porque ele mais ou menos no centro do Rio. Em frente à sede da Fazenda Califórnia? Um pouco mais para cima da Maravilha e um pouco mais para baixo da onde denominava-se Califórnia. Sim. Além dessa pessoa que chegou lá dizendo que os trabalhadores rurais que tinham sido chamados à sede da Fazenda Califórnia para acertarem contas não tinham retornado, algum outro comentou o fato? Não, porque eu fiquei pouco tempo lá e voltei, porque inclusive nós ficamos assustados com o que estava ocorrendo e viemos para Marabá. Naquela época era uma outra época. Sim. E aí a gente desceu para vir conversar e verificar, informar outras pessoas do que estava ocorrendo. Informamos inclusive o Getate, porque nós estávamos no carro do Getate. O senhor sabe a quem pertencia essa fazenda Princesa, depois denominada Califórnia 3? A notícia que tinha lá era que era do senhor Marlon. Mas eu não fui procurar isso, mas era que todo mundo falava que era o senhor Marlon, que tinha sido comprado, que era um garimpeiro da Serra Pelada. E havia comprado a fazenda? Havia comprado a fazenda. O senhor não chegou a entrar na área da fazenda? Não. Só foi até o local que estavam os corpos e retornou para Marabá? Foi. Eu não fui na sede da fazenda porque foram outros policiais que foram fazer a perícia e eu já tinha voltado para Marabá. Ok. Assistência tem perguntas? Excelência, a acusação está satisfeita. O depoente está à disposição da defesa. Pela ordem do réu presidente, doutor Oswaldo Serrão e colegas. Doutor Anagildo, bom dia. Bom dia. O senhor prestou um depoimento agora fazendo acusações extremamente relevantes dentro do contexto. Eu tenho uma pergunta muito importante para lhe fazer. Esse fato ocorreu há 28 anos atrás, mais ou menos. O senhor disse que estava numa reunião e que foi procurado por um senhor alcunhado de baiano, que lhe fez as narrativas, o senhor disse ainda há pouco, e que o senhor foi à delegacia de polícia e não prestou depoimento. Eu queria saber o que o levou a vir agora aqui prestar um depoimento, 28 anos depois, se na polícia o senhor se recusou a depor. Não, eu nunca fui chamado para depor na polícia. O senhor falou que esteve na delegacia. Não, mas foi só acompanhado com as viúvas, com as pessoas que nós estávamos dando assistência, porque eu era um educador popular. Eu e a minha... E por que o senhor não narrou ao delegado o que está dizendo hoje? Porque eu não acompanhei o fato do crime. Eu acompanhei dessa parte que eu estou dizendo para cá, que eu fui procurado, nós que estávamos, mais ou menos umas 25 pessoas, de fato ele foi procurar a comunidade, que era mais próximo, mas a Deus quer. Por sorte nós estávamos lá fazendo o treinamento, aí que eles foram verificar isso que eu relatei aqui. O senhor chegou a contar para o delegado o que o senhor nos narrou agora? Não, eu nunca fui da delegacia. Mas o senhor acabou de dizer não, que o senhor nunca fui depor na delegacia. O senhor esteve uma vez? Não, eu dentro da delegacia nenhuma vez. Quando iam naquelas proximidades do fato, nos dias, quando, por exemplo, nós fomos lá, eu fui com uma pessoa que foi pegar autorização para poder ver os caixões que tinham sido levados para lá, e aí eu estava junto, por isso fui no carro. O senhor foi à delegacia levando o baiano? Não. O senhor foi levando quem, se o senhor não foi prestar depoimento? Quando nós viemos do treinamento, nós entramos no Getate, e era o carro do Getate. Lá nós conversamos com eles, ele disse, eu tenho o apelido de Gatão. Ele disse, Gatão, você podia ir junto, porque o carro do Getate é que também vai levando os caixões. Você vai e acompanha os corpos, acompanha os policiais para ver se chega até onde estão esses corpos. Aí eu fui. Quando o senhor esteve na delegacia, o delegado estava presente? Não, eu não fui na delegacia. Eu não fui depor. Não, o senhor não foi depor, mas o senhor esteve na delegacia, o senhor acabou de dizer? Eu quando passei lá, mas não entrei em delegacia. Eu não fiz depoimento. O senhor quer que repasse a fita do que o senhor falou agora? Eu nunca estive com delegado e nunca fui depor na delegacia. E o que o trouxe 28 anos depois a prestar depoimento, só hoje? Através de quem o senhor veio? Não, eu sempre, como eu falei, eu acompanhei o fato no período do treinamento até a retirada dos corpos. É isso.
O senhor acompanhou a diligência de resgate dos corpos? Fui com os policiais. Quem compunha essa diligência? Eram policiais civis ou militares? Era policiais civis e militares. Havia algum oficial de patente dentre os militares? Me parece que um sargento. Qual o nome dele? Ah, não sei. Não. Esse evento que o senhor estava era patrocinado por quem? Era uma que fazem até hoje reuniões com as comunidades para discutir alimentação alternativa. Quem promovia o evento? Era um programa do GETAT na época, que era o Grupo das Terras do Araguaia Tocantins, e com uma parceria com a Secretaria de Agricultura do Pará. Nós fazemos sempre isso, aproveitamento de alimentos. Esse evento foi na sede de Marabá, é isso? Não, foi lá na comunidade Deus Quer, que fica nas proximidades de onde tinha ocorrido os fatos. Vamos fazer uma reconstituição topográfica para nós entendermos melhor o que o senhor está nos explicando. O senhor se lembra do rio Itacaiunas? Lembro. O senhor se lembra da Fazenda Princesa? Lembro. E o senhor se lembra também da Fazenda Maravilha? Lembro. O senhor nos disse ainda há pouco que, por ouvir dizer, tomou conhecimento de que ambas pertenciam ao senhor Marlon. Não. Eu disse que o que eu falei foi que a Fazenda Califórnia, depois Princesa, ou Princesa na mesma época, pertencia ao senhor Marlon. A Fazenda Maravilha, eu não sei quem é o nome do dono. O senhor falou ainda há pouco pelo senhor Marlon. O senhor retifica o que o senhor disse? Não retifico. Eu disse para quando eu... Retificado, excelência. Ele está retificando? Ele já havia retificado anteriormente. No começo logo disse que seria Maravilha, onde nós descemos com os policiais que foram fazer a remoção dos corpos. Já que o senhor está retificando, quem era então o dono da Fazenda Maravilha? Eu não sei, eu não conheço. Eu não a vi. E não sei quem era. Pois é, então deixa eu lhe fazer a próxima indagação. A Fazenda Maravilha era próxima da Fazenda Princesa? Quase em frente, do lado oposto do rio. O senhor tangenciou e não respondeu uma indagação minha anterior. Por que somente 28 anos depois o senhor veio prestar depoimento? Através de quem? Não, eu fui consultado se eu podia prestar esse esclarecimento. Quem consultou o senhor? O Ministério Público, a assistência, né? Aí eu vim. Excelência, nós vamos quesitar a testemunha e gostaríamos de requerer que a testemunha não fosse dispensada do plenário. Falso testemunho. Seu Atanagildo Gatão, o senhor está sob compromisso e o senhor não pode mentir. Sob pena... Excelência, aqui não é lugar para coação de testemunha. Primeiro eu quero que a defesa me diga em que ponto a testemunha está mentindo. Até porque é a primeira vez que ela vem depor. Doutor, então enumere qual é o ponto que ela está mentindo. Então, doutor... Me diga em que ponto ela está faltando a verdade. O juiz o advertiu que ele não pode mentir, excelência. Então, mas me diga em que momento ela mentiu. Doutor Rui Barbosa, deixa a defesa fazer o papel dela. Faça sem coação. Não há coação. Faça sem coação. O doutor juiz está coagido, então, porque o doutor juiz fez a mesma advertência que nós reforçamos a pena. Então, Vossa Excelência será quesitado. Calma, Excelência. Fique tranquilo, fique tranquilo. Doutor Barbosa, posteriormente nós vamos consultar a defesa para a argumentação com relação ao pedido do falso testemunho. Por enquanto é só a fase das reperguntas. Pois a palavra está com a defesa. Doutor Atanagildo Gatão. Após a manifestação, doutor Ivanildo, da defesa, nós vamos consultar a defesa para fazer os argumentos em relação ao pedido. Certo, Excelência. Continue. O que eu quero apenas é repetir a advertência que o doutor juiz fez a Vossa Excelência. Não estou coagindo de modo algum, senhor Atanagildo Gatão. O senhor confirma que não assistiu os fatos que foram apurados deste processo. O assistiu? Não. Não assistiu? Não. Consta aí nos autos que as vítimas foram torturadas, foram queimadas, foram assassinadas. O senhor assistiu isso? Não. Não viu? Não. Uma outra indagação, o senhor disse que remava. Era a pessoa que remava a canoa que levou os policiais para apanhar os corpos. O senhor foi de Marabá até lá? Não, nós pegamos um barco
uma canoa de apoio lá que havia lá na Fazenda Maravilha. Só que mais ou menos, talvez uns 200 metros, para poder chegar aonde estavam os corpos. Ok. O senhor falou que iam policiais civis e policiais militares na canoa. Quantos policiais civis... Na canoa ia só 2 militares e eu, porque a canoa era pequena, não aguentava mais do que isso. Senhor Tanagildo, o senhor falou aqui que iam policiais civis, está gravado. Na delegação que foram para lá fazer a diligência dos corpos, que ficaram nas margens, eram 25 policiais, mais ou menos, incluindo civis e militares. Agora, quem embarcou na canoa comigo foram só 12 em função da canoa ser pequena. Excelência, eu estou satisfeito, não vou continuar as perguntas, porque eu estou vendo que é tirar leite das pedras. Os demais patronos do réu Sim, aqui presente, excelência. alguém deseja? Pode Sim, usar a excelência. palavra. Senhor Atanagildo, bom dia. Bom dia. O doutor Serrão lhe fez uma pergunta ainda há pouco. E eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor, até porque os senhores jurados precisam ter esse entendimento. Até onde eu entendi, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija. O senhor estava ministrando um curso na comunidade Deus Quer. Isso. Curso este de alimentação, de aproveitamento de alimentos, alguma coisa neste sentido, Isso. para aquela comunidade. Isso. E o senhor foi alertado, procurado por um senhor chamado Baiano, pela alcunha de Baiano, que teria lhe narrado o crime, o suposto crime, na fazenda, que até agora a gente não tem certeza, pelo que o senhor falou, qual era a fazenda. Que horas foi isso? Que o Baiano chegou para lhe narrar? Eu não lembro exatamente a hora, mas devia ser, era o horário de dia. Horário de dia pode ser antes do almoço, depois do almoço? Devia ser, eu acho que era mais ou menos umas 10 para 11 horas da manhã. Da manhã. Por aí. Quantas outras pessoas deste curso estavam lá com o senhor? Porque eu presumo, e o senhor disse ainda há pouco... Não, ele falou, nós estávamos na reunião, ele avisou para nós, estávamos sentados, em torno ele avisou. O senhor pode declinar para nós o nome das pessoas que lhe acompanhavam? Não lembro. O senhor não recorda? Não. Dos profissionais do Getati? Não, do Getati não havia ninguém, era só o motorista do Getati. Da Sagre, era o senhor e mais alguém? Não, da SAG era um senhor que já faleceu, que estava ajudando. Como é que era o nome dele? Era Orlando, né? Ele estava com um credencial só para fazer esse treinamento. Tá. Deixa eu entender uma coisa. Na hora que o Baiano supostamente chegou nesta comunidade e lhe informou o que havia acontecido, de quem foi o cuidado, quem teve a ideia de levar, ou de ir no local, ou de procurar as vítimas para encaminhá-las até a delegacia? Foi o senhor, foi o Baiano, foi outra pessoa? Não, porque eu continuei ministrando o curso, eu com as 2 pessoas, e saíram da comunidade para ir ver lá onde o Baiano havia dito que tinha acontecido. Que horas o senhor foi? Porque o senhor continuou ministrando o curso. Que horas o senhor foi lá no local onde o Baiano teria lhe apontado? Não foi. Eu não fui no local. Tá certo. Eu não fui no local. E a ideia de levar as vítimas, os parentes das vítimas, melhor dizendo, até a delegacia, de acompanhá-los até a delegacia, esta ideia foi sua? Não, a própria comunidade decidiu para eles virem. Decidiu. Foi. Tá bom. O senhor foi neste mesmo dia? Não, eu ainda fiquei lá, só vim para Marabá no outro dia, quando terminou o curso. Então o senhor só foi até a delegacia acompanhar os parentes no outro dia. É isto? Eu não lembro exatamente se foi no outro dia, porque quando eu só vim para Marabá no dia seguinte, em função das dificuldades que haviam de estrada, dessas coisas aí. Quantas pessoas o senhor levou para a delegacia? No dia seguinte ou no mesmo dia, enfim? Dos parentes, dos supostos parentes. Não, eu não levei gente para a delegacia. Eles foram para a delegacia. Quando eu cheguei em Marabá, vindo, o povo já estava, já havia as denúncias, já havia tudo isso. Eu cheguei já atrasado, não fui eu que dei a primeira denúncia, não fui eu que fiz a denúncia. Então o senhor não levou os familiares para a delegacia? Para fazer a denúncia, não. Mas o senhor esteve na delegacia? Eu estive depois, quando já estavam fazendo depoimentos, dias depois, mas não foi, passei por lá por um acaso, não para levar pessoas.
na diligência que foi feita ao local do crime, o senhor narrou para nós que havia, em média, 25 policiais, correto? Por aí. Ok. Destas pessoas que estavam nesta diligência, o senhor pode nos dizer, até porque o senhor participou diretamente, inclusive na canoa, o senhor falou ainda há pouco, quem comandava esta operação, por gentileza? Tinha um policial civil, que parece que o nome dele era Gaúcho, pelo apelido, eu não sei se é exatamente isso, e o sargento que comandava os soldados. Por acaso, o delegado de polícia, o Dr. Valdo, acompanhava esta diligência? Não lembro. O senhor não lembra? Não lembro. Alguma pergunta, doutora Marilda? Senhor Atanagildo, Gatão, apenas para confirmar. Eu não escutei, não prestei atenção direitinho na sua qualificação. O senhor não é policial, não? Não. Havia 25 policiais lá. Por que o senhor foi na diligência? Se o senhor não era polícia? Em função de... como eu estava atuando no movimento popular e tinha uma jornalista que também queria, que não conhecia, aí eu fui com essa jornalista conversar com quem estava comandando a diligência, e eles nos incluíram para ir junto, para fazer, a jornalista ia comigo e eles iam junto porque ela estava fazendo um trabalho na região, e é assim que nós chegamos lá. Então ia no mínimo na canoa o senhor, uma jornalista, não. Quantos policiais? Não, a jornalista não foi na canoa. Ela foi como? Ela foi no carro, porque... Ela foi até os corpos de carro? Porque o senhor foi da diligência até os corpos, o senhor disse inclusive que viu os corpos lá. Vou repetir mais uma vez, que para chegar até a Fazenda Maravilha, onde a diligência foi de automóvel, de caminhonete, não lembro se 3 ou 2 caminhonetes, desceram até lá na Fazenda Maravilha. Uma vez descendo lá, tinha que chegar na notícia onde estavam os corpos, que se aparecia flutuando. E só havia uma canoa pequena. Essa canoa pequena comportava mais ou menos 3 pessoas. Aí embarcou 2 policiais que tinham condições de mergulho, e não havia quem remasse. Ele falou, e eu disse, eu sei remar. Aí eles me deram o remo e eu fui com ele. E o resto dos policiais ficaram todos nas proximidades esperando que fosse removido. Então o senhor integrou a diligência, era porque o senhor pertencia ao movimento popular ou era para o senhor remar a canoa? Não. Não o quê? Não era para remar canoa, que eu nem sabia se ia ter canoa lá, quando nós fomos. O senhor falou agora que integrou, foi na diligência como se fosse um policial. E diz que era para remar, porque o senhor sabia remar, foi por isso que lhe convocaram. E o senhor depois, anteriormente, disse que era porque o senhor integrava o movimento popular. Qual das 2 opções é a correta? Eu sempre integrei o movimento popular. E foi na diligência, em função de ter ido com a jornalista, como eu falei, e quando nós chegamos lá, eu peguei a canoa junto com eles por ter habilidade. Eu sempre morei em beira de rio, sempre sou acostumado a trabalhar e remar. E aí então, eu falei, eu sei remar. Então botaram 2 policiais e mais eu chegamos até lá. Tem foto, disse que foi pegado a foto de longe, inclusive, que mal dá para ver. Doutora Marilda Catal, por favor. Ainda nosso colega doutora Maurício Martins. Senhor Atanagildo, o senhor ainda integra algum movimento popular na atualidade? Integro. Qual? Eu sou ligado ao movimento dos extrativistas. Certo. Uma outra dúvida que pairou, não sei se o senhor já respondeu. Quando esse senhor baiano esteve lá para fazer essa denúncia que o senhor ouviu, o que ele informou? Que havia acabado de acontecer a situação? Não, ele disse que havia uma pessoa que convocava os moradores que estavam nessa sobra de terra, aí na sede da Fazenda Princesa, para acertar as contas, e que não tinham voltado, que havia a suspeita de que tivesse havido alguma coisa estranha. Então isso foi na hora, tinha acabado de acontecer na hora que ele chegou nervoso. Ele caminhou alguns quilômetros, como eu falei, de 8 a 10 quilômetros, ele disse que tinha caminhado. Eu nunca fui nesse pedaço aí de estrada. Tá, mas ele veio de lá dizendo que havia acabado de acontecer essa situação, que ele estava nervoso, seria isso?
Ele chegou num dia e como eu falei, umas 10 horas, ele falou que ele veio de lá corrido e tinha chegado aí, mas... Que tinha acabado de acontecer. Não, ele disse que tinha acontecido isso lá, mas não foi isso que ele falou. Tá ok, satisfeito. Bom dia, Satanás. Bom dia. Eu estou com várias dúvidas realmente em relação ao seu depoimento. Naquele dia, que o senhor disse ainda há pouco, que chegou ao senhor uma pessoa de apelido Baiano, né? Isso. Relatando o que ele tinha visto numa determinada fazenda. Foi isso? Eu disse que... Não chegou, você não disse que chegou uma pessoa, que o senhor estava numa reunião, falando para vocês ali daquela reunião o que ele tinha visto, não foi isso? Ele disse que havia uma pessoa que estava chamando os moradores dessa área vizinha da fazenda. Estavam sendo chamados. Chamado para ir acertar as contas e que ele tinha informação de que tinha visto Tinha informação de que tinha visto coisas estranhas. Coisas estranhas. Isso ele relatou para você, Isso ele relatou para quem estava reunido lá. O senhor relatou também de que 2 ou 3 pessoas foram... Só 2. 2 pessoas. Foram até o local, não foram? Foi. E que eles tinham presenciado algo ali no local, de arrastro, alguma coisa, não foi? Foi. Que tinha acontecido alguma coisa. Voltaram, relataram isso para o senhor? Isso eles informaram depois de a gente ter... já estava terminando o curso. Mas foi no mesmo dia lá que vocês estiveram? Não, foi no dia seguinte, que não deu para ir no mesmo dia e voltar. Eu não estou conseguindo alcançar o que o senhor está falando. Talvez é porque, como diz a pessoa, não devia ser loira, não. Eu só quero saber o seguinte. O senhor disse que naquele dia que vocês estavam numa reunião, chegou alguém por apelido Baiano, falou para o senhor... Ele estava até meio apavorado, não foi isso? Foi. Que ele tinha visto ou tinham falado para ele de algo estranho. E que alguém do grupo do senhor, é isso que eu estou no meu raciocínio, tá? Que alguém, 2 pessoas do seu grupo, foi até o local que ele tinha dito de onde ele veio e viram coisas estranhas, como arrastro, não foi isso? Foi. Pois é. Tudo isso foi no mesmo dia? Não. Porque quando o Baiano chegou umas 10 horas, e ele já avisou que tinha sido no dia anterior, ele já tinha dito que ele tinha vindo no dia anterior. Eles voltaram para a área, depois que decidiram ir para a área, e no outro dia que eles retornaram para a comunidade. Não foi tudo no mesmo dia. Mas como é que o senhor sabe que chegou ao seu conhecimento? Vocês não estavam numa reunião que o senhor disse que eles voltaram, comentaram isso. No dia seguinte, o senhor estava na reunião de novo para eles irem lá? Foi, porque o treinamento foram 3 dias. São 3 dias. Tá. Aí só no dia seguinte que eles foram lá. No dia seguinte, e no dia seguinte, onde Baiano estava? Eu não lembro. Eu não lembro onde ele estava. Você não lembra? Não recordo. Quando o Baiano chegou nesse dia da reunião que estava o senhor e demais pessoas, relatou esse fato, e no dia seguinte vocês foram ver vestígios, o senhor e os demais, sabendo que se tratava de algo, de pessoas, momentinho, que estavam sendo sumidas, que iam para que fazenda? Não entendi. Essas pessoas que estavam, segundo o Baiano, sendo chamadas e voltavam, para que fazenda eles tinham? Ele avisou que havia 2 ou 3 pessoas que iam no lote de onde estava, dessa sobra de terra, preste atenção as pessoas para levar para a sede da Fazenda Princesa para acertar a questão das terras que estavam. Aí essas pessoas entravam e não saíam mais. Foi isso que ele falou. Foi isso que ele falou. O senhor preste atenção, o senhor é uma pessoa que faz parte esclarecida. O senhor, tendo essas informações, não se dirigiu a uma delegacia próximo para que pudesse levar esse fato de que o senhor tinha ouvido de Baiano que pessoas estavam sumidas em alguma determinada fazenda ali. O senhor não se alertou para isso, senhor Atanásio? Não, porque os próprios familiares que estavam lá próximos já tinham vindo para a cidade para fazer a denúncia. Então eu senti que não havia necessidade. Então para o senhor, no mínimo o senhor foi omisso nesse momento. Não, eu não foi isso. Conclusão de Vossa Excelência. Eu estou com a palavra, doutor Rui.
Eu estou com a palavra. Vossa Excelência está repetindo todas as perguntas já feitas. Eu não estou consentindo. E a defesa busca contradição, você repete. Cada um que usa a palavra faz a mesma pergunta. Eu não concedi a Faz a mesma pergunta. Não precisa Vossa Excelência me conceder. Eu estou interferindo porque a defesa quer confundir a testemunha, quer buscar contradição para desacreditá-la. E não está o senhor, qual é o nome do seu baiano? Não sei. De onde o senhor conhecia o seu baiano? Só vi essa vez, nunca mais vi. Foi só naquele dia que chegou o senhor, falou isso, e o senhor, por omissão, não tomou providências? Eu nunca vi isso. Omissão tinha, eram vidas destruídas. Por que ele vai relatar isso aqui? Tinha sim. Excelência, pela ordem, doutor juiz. O baiano. Doutor juiz, pela ordem. O baiano acompanhou a diligência. Eu não estou dando a palavra, doutor. Eu estou fazendo. Sou eu que estou com a palavra. Doutor juiz. Eu que estou com a palavra. Eu que estou, doutor, com a palavra. Excelência, o que eu penso é que é inadmissível a defesa ofender uma testemunha. Não estou ofendendo, não, chamou de omisso. Não, não é protesto com relação a isso, Excelência. Alegar é uma coisa. Queria registrar não isso. Ofender, doutor Apolo. O meio cômodo de uma da defesa ficou ofendendo uma pessoa. Vamos fazer as Tá, outra pergunta, doutor. Sem emissão de juízo de valor. Tá, outra pergunta pro senhor. Fique à vontade. O baiano acompanhou com o senhor, depois que ele falou isso pro senhor e demais que estavam ali, acompanhou essa diligência de encontrar os corpos? Nunca mais a vi baiano, desde aquele dia. Tá. Sabe informar se o baiano prestou depoimento? Não. Não. E, doutor, fique quietinho. Não grite que o senhor está perdendo a sua razão. Fique quietinho aí que o senhor teve o seu momento. Fique quieto. Fique quieto. Deixa o senhor lhe falar outra coisa, tá? No dia seguinte, isso foi por volta de 10 da manhã que esse baiano se dirigiu ao senhor, foi isso? Que chegou lá na comunidade foi. Nessas horas mais ou menos. Vamos entrar a outro ponto. O senhor estava lá nessa reunião e fazendo o quê? O senhor já disse, né, que o senhor fazia negócio de... doutor. Isso. Doutor, deixa eu chegar terminar minha conclusão, tá? Colhe seus neurônios e veja que ele já respondeu isso. Fique quietinho aí e ouça. O senhor estava lá fazendo esse trabalho de alimentação. Por quanto tempo? Foram 3 dias. 3 dias. Quem fazia parte dessa alimentação? Já respondeu. Quem era? Era da fazenda tal, fazenda tal? Quem eram as pessoas? Eram só vocês? Não, era de nenhuma fazenda, era da comunidade Deus Quer. Quem ia para essa? As famílias daquela comunidade. De toda daquela comunidade ou de qualquer outra comunidade? Não, só daquela comunidade. Então era específico isso? Era, exatamente. Agora vamos adentrar. O senhor escutou, já que ficou 3 dias ali, alguém daquela comunidade ou outras chegaram a dizer que tinham tido atrito naquela mediação, naquelas fazendas ali? Chegou ao seu conhecimento isso? Eles denunciaram. O que denunciaram? Eles falaram o que o baiano havia dito. Depois a comunidade tomou informação, avisaram que os familiares, as pessoas que tinham sido que estiveram envolvidas nas coisas, vieram para a cidade para fazer a denúncia. Mas qual era a denúncia? Do que eu repeti, do que eu falei. Que o baiano lhe disse que o senhor não tomou uma providência nenhuma, foi. Tá. Por 3 dias isso. Foi isso? Deixa eu só lhe perguntar agora outro fator. O senhor disse que o senhor foi a pessoa que remou para 2 outras pessoas que estavam no barco por ele ser pequeno, né? Foi isso? Foi. A que horas e quantos dias depois, aí que eu quero chegar que o senhor me responda para eu lhe fazer uma pergunta. A que horas ou no dia seguinte o senhor se encontrou com esse pessoal e foi remando? Eu não lembro, mas acho que foi uns 5 dias depois. Uns 5 ou 6 dias, não sei exatamente. Quem lhe direcionava ir para o lugar onde os corpos estavam submersos? Quando se desceu na Fazenda Maravilha, um popular que estava ali já estava dizendo que já estava apontando onde estavam os corpos. Essa pessoa que apontou, então só apontou, porque o rio Itacaiúna é grande, né? Para o senhor chegar naquele local lá, preste atenção. O senhor foi com 2 policiais dentro, não foi? 2 militares. Foi. Essa pessoa que apontava o local não acompanhou o senhor? Não, porque quando ele mostrou onde estava, os corpos estavam flutuando. Dava-se para ver das praias da Fazenda Maravilha, dava para se avistar mais ou menos 200 metros onde estavam os corpos flutuando.
só a cabeça do cidadão que estava flutuando. Aí nós pegamos a canoa. Peraí lá, só a cabeça que estava flutuando, então não estava em pé. Para a cabeça flutuar, eles estavam presos por uma corda. E os gases que estavam pressionando só flutuou e ficou rodando na maré. Quem informou isso para os policiais e para o senhor, não foi? Quando chegou lá, os policiais já avistaram primeiro, já vinham com informação. Aí que eles pegaram a canoa. Então aí eles foram lá, pegavam dos policiais. Aí vocês viram lá de qual local que vocês estavam, que avistaram esses corpos lá no rio Itacaiú? Tem a Fazenda Maravilha e tem a descida do rio. Então de lá da limpeza, que a fazenda limpa à frente, na época era limpo, dava para ver lá em cima. Isso o senhor falou que foi 5 dias depois? Mais ou menos, aí não lembro exatamente quantos dias. Porque no início do seu depoimento, eu escutei dizer que o senhor foi no dia seguinte na canoa para procurar os corpos. Não foi no dia seguinte, não. Primeiro porque o Itacaiú... Então o senhor ficou inteirado em todo momento em desvendar o que tinha acontecido, não ficou? Tanto é que o senhor foi na canoa, só ficou lá 5 dias depois. E entre esses 5 dias que o senhor estava lá, ninguém, nem o delegado, nenhum policial daquele, pegou o senhor sabe de tanta coisa. Venha depor aqui, somente hoje que o senhor nos aparece. Foi isso? Eu nunca fui arrolado com testemunho. Três dias ou 5 dias, ou um dia, uma semana depois, quantos corpos foram resgatados? Que tiraram de lá? Foram 5. O senhor acompanhou todos os 5 corpos? Me parece que foram 5, não sei exatamente. Tem certeza? Não me parece não. Você tem que falar. Quantos corpos? Foram 5 corpos. 5 corpos? É, por aí. O senhor viu todos esses 5 corpos? Não lembro, porque levaram vários caixões. E, sinceramente, eu não lembro se foram pegos todos os 5 no mesmo local. Porque eu não lembro. Cabeça boiando? Quer dizer que as cabeças boiavam em locais diferentes, eram? Não, essa... Me parece que foram 5, não sei exatamente, mas parece que foram 5. Tá. O senhor chegou a ver esses corpos? Esses que foram pegos lá, vi. Esses 5 corpos? O senhor chegou a ver? Esses 5, os que nós pegamos lá foram 5. Acho que foram 5 mesmo. Tá. Como era que vocês traziam esses corpos e para onde levaram? Quando eles foram desatados da pedra, da onde estava preso embaixo, eles vieram puxados pela corda até chegar na beira do rio, onde havia praia. Lá eles desapearam e foram botados nos caixões. Mas quem era que fazia isso? Era o senhor e os dois? A polícia. Como é que ela chegou a ir até lá? Vocês foram, viram, depois foram avisar para ele? Porque você disse que tinha 2 policiais com o senhor na canoa, não foi? Não, todos os policiais estavam lá. Eu disse que foram em 3 caminhonetes policiais. Tá, mas até o local onde os corpos estavam boiando, dava para a caminhonete chegar até lá? Só 2. Pois é isso que eu quero saber. Quando eu fui cortado a corda, sim, que eles flutuaram, aí eles pegaram na corda e vieram trazendo até chegar na beira. Mas quem fazia isso? A polícia. Os 2 que estavam com o senhor? Mas eles trouxeram esses 2, puxados pela corda. Quando chegou na beira do rio, que eles desmancharam, aí foi aí que eles foram botar nos caixões. Quem mergulhava lá embaixo para tirar a pedra? Para cortar a corda foi só um policial. Que estava onde? E com quem? Era um policial... Sim, fardado ou não? Era um policial militar. E estava fardado quando ele mergulhou? Não, ele se preparou para poder descer na água. Mas não estava com o senhor no barco? Eu estava no barco, ele desceu da do barco, da canoa, e foi lá no fundo, cortou a corda, flutuou os corpos, e ele veio me puxando assim até encostar na beira do rio. Quando encostou na beira do rio... Então não foram os outros policiais que estavam lá próximo que fizeram, foram os que foram com o senhor, foi isso? Que cortou a corda foi o que foi comigo. E quem puxou o corpo? A própria maré trouxe até onde encostou, eu vim só guiando, e quando encostou na praia, eles desmancharam e botaram nos caixões. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Santa. Quando ele cortou esses corpos, tá? O senhor disse que eram só as cabeças que estavam boiando, né? Aí flutuou todinho. Aí flutuou tudo. Foi. Era muito profundo o local lá, só sabe nos informar? Não tenho ideia quanto que era. Vocês têm mais algumas perguntas? Eu tenho mais perguntas, Excelência. Muito bem. Doutor Oswaldo Serrão, vamos pontuar a situação levantada, Vossa Excelência? Acerca do pedido. Primeira indagação
do magistrado. Se Vossa Excelência mantém o pedido de quisitação do falso testemunho ao depoente aqui presente, se positivo, quais os pontos conflitantes? Vossa Excelência também pode levantar agora os pontos. Eu queria até aproveitar a oportunidade, porque o televisor aqui, Vossa Excelência pediu a exibição dos slides, né? Se foi deferido já. Se vai usar posteriormente a oitiva porque eu estou com até dificuldade de ver os senhores aí, né? Tá certo? Por consequência da meus senhores também, né? Então sim, então vamos a esse ponto. Vossa Excelência pode consultar o depoente nos pontos que Vossa Excelência levantou, um ou dois conflitantes, né? Para se de repente ele convence o pedido de Vossa Excelência, e depois de levantar isso, vamos consultar o depoente, depois nós apreciaremos se Vossa Excelência manter. Use só o microfone. Pode ficar à vontade. 28 anos depois, o senhor traz a lide, quer dizer, traz ao processo um personagem que até então não havia sido ouvido, Baiano. Não se sabe prenome, não se sabe enfim quem foi, e muito menos não prestou depoimento no processo. O senhor teve 28 anos para procurar um juiz e contar o que ele está dizendo agora, e não o fez. A questão é a seguinte: o que fez com que o senhor viesse só hoje prestar esse depoimento? Esse é o ponto nuclear da questão. Excelência, uma questão de ordem, até para antecipar, para dar conhecimento a Vossa Excelência. Primeiro que ele foi intimado, ele não se ofereceu para vir depor. Este processo foi desmembrado para julgar o Zezão. Pelo artigo 80 do processo penal. Eu estou perguntando para ele. Eu estou lhe dizendo que eu sou meio processo e sabe. Não, eu me recuso a ouvir. Eu estou perguntando então se retire o que eu vou lhe dizer. Aqui as folhas 718, 719, quando o processo foi desmembrado, ainda do dito anterior, da época do libelo... Assegure a minha palavra, por favor. Foi feito o libelo, e o promotor de na época arrolou o cidadão como testemunha. Está aqui as folhas 721. Daí porque ele ter sido arrolado hoje intimado para vir depor. Doutor, ele não se ofereceu, doutor. Pois não, vamos ouvir a defesa nos pontos. Doutor, vai um ou dois pontos conflitantes? O segundo ponto é o seguinte, doutor Rui. Aliás, doutor Rui, não. Vamos eliminar os pontos, vamos consultar logo o depoente. Sim, esclareça essa situação. O senhor entendeu a pergunta? Faça a pergunta, entendeu a pergunta? Entendi. Responda, a primeira indagação. Eu vim agora rolado, eu não pedi para vir aqui, como eu já falei no começo, já fez toda a denúncia dos fatos, seria o familiar, as pessoas diretamente envolvidas. Como eu tinha essas informações e fui aprovado como testemunha, só isso. Nunca me excusei, nem pedi preferência para depor hoje. Mas ninguém está lhe acusando. Eu quero só que o senhor esclareça. A segunda é a seguinte: o crime de falso testemunho previsto no Código Penal no artigo 342 tem dois núcleos. O primeiro, fazer afirmação falsa. O segundo, que é mais importante dentro do contexto, calar a verdade. Por que o senhor silenciou, calou a verdade ao longo de 28 anos? E nunca foi chamado. Eu estou perguntando para testemunha. Eu estou lhe dizendo. Doutor Rui, vamos ouvir o depoimento. Eu nunca me escondi, nunca fui chamado e vim agora depois, porque fui arrolado como testemunha. Doutor Serão, você mantém o pedido ou... Eu mantenho. Não, eu mantenho o pedido para que a testemunha não seja dispensada e ratifico as indagações que eu fiz a ela e não me sinto convencido pelas respostas. Muito bem. Doutor Barbosa, Vossa Excelência, a assistência tem a palavra, se discorda, como lado da defesa. Discorda, Excelência, todos os pontos. Primeiro, a defesa não consegue me dizer que momento a testemunha faltou com a verdade. É genérica. É a primeira vez que a testemunha depõe nestes autos. Não há como fazer um parâmetro com depoimento anterior com este agora. E aí, quesitar a testemunha é alguém se beneficiar da sua própria torpeza, porque a defesa encheu de perguntas repetitivas, buscando contradição, plantar fato, para colocar a testemunha sob coação. A testemunha não tinha obrigação, o dever legal de agir. Não tinha o dever de ir à polícia em qualquer lugar para dizer o que viu, ou o que assistiu, o que ouviu. Ela foi arrolada no libelo crime acusatório, folhas 718, 719, 721, no ano de setembro de 2006, quando o processo foi desmembrado para julgar Zezão. Julgamento que não se realizou. Então,
com base no libelo em que foi arrolado, a assistência ratificou e arrolou a testemunha. Então ela não se ofereceu para depor, ela não pediu para vir depor, ela foi intimada para vir hoje em juízo e está aqui, dizendo uma verdade que incomoda a defesa, que enche de perguntas para marcar contradição. Okay. Então, pela vagueza, excelência, pela vagueza, por não ter sido objetiva, eu peço o indeferimento do pedido. Muito bem. Doutor. Excelência, é como eu falei ainda há pouco, estou acostumado um pouco com essa estratégia da defesa. Eu entendo que o pedido da defesa nada mais é... Posso continuar? Que uma tentativa repisada, surrada, de desacreditar testemunhas que a gente consegue trazer ao tribunal do júri. Nada mais, excelência. Por isso eu peço que seja deferida. Porque se a defesa quer fazer isso, que eu aproveite daqui, vai ter 3 horas para depor, peço que seja deferida. Ok? Tá? É só uma tentativa da defesa de desacreditar a testemunha, nada mais. Impressionar o jurado numa hora que não é cabível fazer isso. Muito bem. Eu acho que, doutor Ivanildo Alves, o sistema de informática do tribunal, uma vez que a sessão é transmitida e também é gravada, né, acho que tem alguma questão técnica aí com o aparelho, eu acho que é de Vossa Excelência. Então eu solicito que alguém da assessoria técnica aí, da transmissão, converse com o doutor Ivanildo acerca, porque me parece que não está sendo gravado a tua fala, para que não haja prejuízo nem para a defesa do senhor, logicamente, né, defesa técnica, e especialmente, futuramente, logicamente, a autodefesa do réu aqui presente. Muito bem. O requerimento formulado pela defesa, consultado do Ministério Público, o requerimento é técnico e o requerimento é dirigido, logicamente, ao presidente da sessão, o juiz do togado. Posteriormente, eu vou decidir e vou consultar o egrégio conselho de sentença. Seja consignado em ata o pedido formulado à defesa do patrono, a defesa do réu aqui presente, patrocinado pelo Dr. Oswaldo Serrão, requereu fosse quesitado falso testemunho ao depoente aqui presente, senhor Atanagildo Matos. A acusação e assistência manifestou-se contrariamente ao pedido, decido, considerando que o depoente fora arrolado em momento oportuno, considerando também que é a primeira vez em que presta declarações em juízo, considerando que não há outras declarações anteriores para serem cotejadas, considerando-se que o depoente colocou-se à disposição da defesa para os esclarecimentos dos pontos que não ficaram bastante claros, ficando de certa forma obscuros e não, vamos dizer, de forma com clareza, o juízo indefere o pedido de quesitação do falso testemunho ao depoente aqui presente, Atanagildo Matos. Não tenho pergunta a formular ao depoente. Algum jurado deseja perguntar ao depoente aqui presente? Não havendo manifestação dos senhores jurados, eu consulto se algum jurado deseja que seja quesitado. Se o jurado desejar passar por maioria, é só levantar o braço. Se passar por maioria, eu vou, logicamente, acatar a decisão dos senhores e nós vamos permanecer o depoente até no final do julgamento, em que no final do julgamento ele será quesitado. Se o senhor decidir pelo magistrado já indeferido, eu consulto. Alguém é favorável à quesitação do falso testemunho ao depoente aqui presente? A unanimidade, o conselho consultado pelo magistrado também foi desfavorável à consulta do depoente pelo falso testemunho. Senhor Atanagildo, muito obrigado pela presença, tenha um bom dia, receba a sua identidade. Obrigado. Tá?